Você já ficou mais de 3 dias sem conseguir ir ao banheiro? Viu sangue nas fezes e achou que fosse só uma hemorroida? Sentiu cansaço sem motivo, dores de cabeça frequentes, tontura, mas seguiu a vida porque era só estresse. Foi exatamente assim que tudo começou com a Preta Gil. Por 6 meses, ela ignorou os sinais que o corpo gritava. Prisão de ventre absurda, fezes com sangue, mudança no formato. E mesmo assim, ela continuava dizendo para si mesma: é só correria. É só o ritmo do trabalho. Mas não era. E é por isso que hoje a gente precisa falar sobre algo que, sim, é desconfortável, mas pode salvar a sua vida. Porque talvez você, ou alguém que você ama, esteja passando pelos mesmos sintomas sem dar a devida atenção. Agora, antes da gente continuar, eu preciso te pedir uma coisa bem simples, mas muito importante. Se inscreve aqui no canal. Não é por vaidade, não é número. É missão. Aqui, a gente fala de saúde de um jeito real, direto, sem enrolação. E se esse conteúdo te ajudar a entender melhor o que está acontecendo no seu corpo, ou até te fizer procurar um médico a tempo, então essa inscrição já valeu tudo. Aperta esse botão vermelho e vem com a gente nessa conversa que pode literalmente mudar vidas. Quando uma figura pública como a Preta Gil compartilha um diagnóstico tão delicado como o de câncer de intestino, o impacto vai muito além da manchete. Não é só sobre ela. É sobre nós. Sobre o quanto a gente negligencia sinais. Sobre como a vida moderna nos empurra para ignorar o próprio corpo. Preta passou meses com sintomas evidentes: prisão de ventre severa, sangramento, alterações nas fezes. Mas como acontece com muita gente, ela pensou que era apenas estresse, má alimentação, rotina agitada. Afinal, quem nunca? A verdade é que o câncer não chega fazendo barulho. Ele chega silencioso, disfarçado de rotina corrida, de sintoma bobo, de depois eu vejo isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando finalmente buscou ajuda, os médicos descobriram um tumor no reto, e ele já estava grande o suficiente para aparecer numa tomografia, o que só acontece quando a doença já está em estágio mais avançado. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo! Porque o câncer coloretal é o segundo tipo mais comum entre homens e mulheres no Brasil. E mais, em até 95% dos casos, ele poderia ser evitado com um simples exame de rotina. Sim, você leu certo. A maior parte dos tumores do intestino começa com pequenos pólipos, que são lesões benignas, e que podem ser retiradas antes de virarem câncer. O problema é que quase ninguém fala disso. Poucos sabem a idade certa de começar os exames. E muita gente só procura ajuda quando já é tarde. É por isso que esse vídeo não é apenas uma homenagem à coragem da Preta Gil em compartilhar sua história. É um alerta. É uma aula. E é, acima de tudo, um convite para você olhar para si com mais atenção e carinho. Porque cuidar da sua saúde intestinal é cuidar da sua vida. Se tem uma coisa que o nosso corpo faz bem, é avisar. Ele fala, sussurra, grita. Só que, na maioria das vezes, a gente finge que não escuta. Com a Preta Gil, os sinais vieram fortes, claros, constantes. Mas como ela mesma contou, foram sendo empurrados com a barriga, literalmente. Tudo começou com uma prisão de ventre fora do normal. Não era só um desconforto passageiro. Eram 10 dias inteiros sem ir ao banheiro. Depois, quando as fezes finalmente vinham com sangue, com muco e achatadas. Isso mesmo, achatadas. Você já reparou no formato das suas fezes? Parece estranho falar disso, mas esse pequeno detalhe pode dizer muito mais do que a gente imagina. No caso dela, o que parecia só uma constipação era, na verdade, um tumor no reto que impedia a passagem normal do bolo fecal. E por isso, as fezes saíam finas, deformadas, com sangue. Sabe o nome disso? Sinais de alarme. Esses sintomas que a Preta ignorou são conhecidos por médicos como red flags. Alertas que deveriam acender uma sirene interna. Mas a verdade é que, por vergonha, medo ou desconhecimento, muita gente faz o mesmo que ela fez. Ignora. E tem mudança recente no funcionamento do intestino? E tem sangue nas fezes? E tem sensação de esvaziamento incompleto? E tem cansaço extremo sem explicação? Esses são recados do seu corpo. E quanto mais tempo você demora para ouvir, maior é o risco de ser tarde demais. Preta também contou que, nesse período, começou a ter crises de pressão alta e dores de cabeça. A princípio, ninguém relacionou isso ao intestino. Mas, como explicou o médico na entrevista, a perda crônica de sangue nas fezes pode causar anemia. E a anemia, por sua vez,
pode levar à queda de energia, tontura e dores de cabeça. Foi só depois de um sangramento intenso e repentino que ela foi levada às pressas para o hospital. E ali, numa tomografia, apareceu o tumor. Mas aqui vem o ponto crucial. Você não precisa esperar por um susto para buscar ajuda. Esses sinais que ela ignorou por meses são os mesmos que milhares de pessoas também ignoram todos os dias. E não precisa ser assim. O seu corpo não está tentando te atrapalhar. Ele está tentando te proteger. Basta escutar com atenção. No início, o corpo sussurra. Depois, ele começa a elevar o tom. Até chegar o momento em que ele grita. E não tem mais como fingir que não está ouvindo. Com Preta Gil, esse grito veio de forma assustadora. Após meses enfrentando uma prisão de ventre intensa, vendo sangue nas fezes e sentindo o corpo cada vez mais esgotado, ela começou a ter episódios frequentes de dor de cabeça e picos de pressão alta. Era como se o corpo inteiro estivesse sob estresse, tentando compensar algo que já não estava funcionando direito lá dentro. Ela chegou a ser internada por causa dessas dores. E o diagnóstico inicial? Uma simples cefaleia, dor de cabeça. A orientação? Procurar um neurologista. Mas o que ninguém percebeu, nem ela, nem os médicos naquele momento, é que aquilo não era apenas dor. Era um pedido de socorro. Na manhã seguinte, ao acordar, ela foi ao banheiro. Tudo parecia normal. Até que, de repente, sentiu algo escorrendo pelas pernas. Era sangue. Muito sangue. Não eram gotas. Não era um pequeno vazamento. Era como se o corpo tivesse, finalmente, explodido um sinal de alerta. Ela desmaiou. Foi levada às pressas para o hospital. E foi só aí, no susto, na emergência, no desespero, que os exames mais profundos começaram a ser feitos. Uma tomografia revelou o que já era evidente para o corpo dela havia meses. Um tumor no reto. Grande o suficiente para ser visível na imagem. Avançado bastante para não deixar dúvidas. É impossível ouvir esse relato e não pensar, por que precisou chegar a esse ponto? Quantas pessoas estão agora mesmo ignorando sintomas como os dela? Quantos estão tratando um sangramento anal como algo normal? Quantos estão empurrando com a barriga uma dor persistente, uma fadiga incomum, uma mudança no hábito intestinal? Essa parte da história da Preta Gil é, ao mesmo tempo, chocante e comum. Porque é exatamente assim que o câncer de intestino avança na vida de tanta gente. Devagar, silencioso, disfarçado, até que explode. Mas a tragédia maior não é o câncer em si. A tragédia é ele ser um dos cânceres mais evitáveis que existem. E ainda assim, tanta gente só descobre quando já é tarde. O corpo dela gritou. E, infelizmente, precisou gritar alto demais para ser ouvido. Não espere o seu fazer o mesmo. Na emergência do hospital, depois de um sangramento que deixou todos em alerta, veio a tomografia. E com ela, o choque, um tumor já visível no reto. A Preta Gil não teve tempo de digerir. Não teve espaço para negação. A história de Preta Gil escancarou uma verdade dura. O câncer de intestino, muitas vezes, só se revela quando já avançou demais. No caso dela, o tumor era tão grande que apareceu logo na tomografia. Um exame que nem é o mais indicado para detectar esse tipo de câncer. Tudo começou com um pólipo, pequeno e silencioso, que poderia ter sido removido facilmente se ela tivesse feito uma colonoscopia a tempo. Mas como acontece com tanta gente, ela achou que não era nada. E aí está o perigo. O câncer de intestino é traiçoeiro porque cresce devagar, escondido, sem dor, sem aviso claro. Quando os sintomas aparecem, sangue nas fezes, alterações no intestino, cansaço extremo, muitas vezes é tarde demais. E por que isso ainda acontece? Porque fomos ensinados a ignorar esses sinais. A tratar tudo como normal. A não falar sobre fezes, sobre intestino, sobre o que realmente importa. Mas a boa notícia é que ele também é um dos cânceres mais fáceis de prevenir. Com um exame simples, feito sob sedação, você pode detectar e remover pólipos antes que virem câncer. A colonoscopia não é um bicho-papão. É uma oportunidade. Um escudo silencioso. Claro que existe fator genético, mas o estilo de vida tem um peso enorme. Alimentação ruim, sedentarismo, obesidade, cigarro, álcool em excesso. Tudo isso empurra você na direção errada. E o contrário também é verdade. Dá para mudar. Dá para agir agora.
Comer melhor, se mexer mais, dormir bem, ouvir seu corpo. Porque ignorar o medo só parece mais fácil, até que ele te alcança. E a história da Preta Gil não é só sobre dor. É sobre aprendizado. Sobre coragem de compartilhar o que muita gente esconde. Ela transformou sua vulnerabilidade em um alerta. E se a gente prestar atenção, talvez consiga evitar que outras pessoas passem pelo mesmo. No fim, a lição é clara: não espere o susto. Ouça seu corpo. Cuide de quem você ama. Viver com consciência é a forma mais simples e mais poderosa de se proteger.